Olá, pessoal, bom dia. Hoje, nossa aula, nós teremos matemática. Nós faremos matemática e história, certo? Em matemática, nós vamos começar o conteúdo de hoje na página 8. Então, abram lá, apostila de matemática, página 8. Nós iremos fazer da página 8 a 11. Então, tá lá. O nosso conteúdo de hoje, nós iremos fixar, iremos revisar sobre unidade de medida, que vai ser a capacidade. Então, nós vamos ver a capacidade de litro, né? 1 litro igual a 1000 ml, que é mililitros, certo? E nós vamos ver também de peso, de massa, que é o quilo, tá? Mas vamos trabalhar necessariamente, diretamente com litro, tá? Vocês vão entender por quê. Olhem lá. Página 8. Leia o texto a seguir. Me vê 16 mil litros de água. Esse parece um pedido estranho. Mais estranho ainda se for feito em um açougue. Mas é mais ou menos isso que você pede quando compra 1 quilo. Só 1 quilinho de carne de boi. Você sabia que além do gasto de água em nosso dia a dia, que já é muito, milhares de litros são utilizados na produção das mercadorias que consumimos? Então, o que a gente vai ver hoje? Que além do gasto da água em si, que nós, temos no nosso dia a dia, com higiene, com comida, com alimentação, para cozinhar, limpar. Então, além desse gasto todo que nós temos no dia a dia, nós temos também o gasto com os produtos, porque nós temos vários produtos que na fabricação dele, na produção dele, é utilizado água. E olha que interessante, isso que nós vamos ver lá na página 9. Então, vocês precisam estar com essa tabela na mão para a gente poder fazer todos os exercícios, tá? Até a página 11. Então, prestem bastante atenção para não se confundirem, tá? Então, aqui vocês têm uma tabela. Veja a quantidade aproximada de água invisível que é utilizada na produção de alguns produtos. Por que invisível? Porque você não vê lá no produto que você está comendo, que você está consumindo, que tem água, né? Se você olhar, você vai ver nos ingredientes. Todos os produtos vocês podem olhar lá, ingredientes, para ver se está escrito água, tá? Então, aqui nós temos alguns produtos. Por exemplo, açúcar. 1 quilo de açúcar são necessários 1.500 litros de água. Tecido de algodão. Uma camiseta feita com tecido de algodão, para uma camiseta, foi preciso 2.700 litros de água para produzir uma camiseta. Café. Uma xícara de café, a gente precisa de 140 litros de água para a produção de um café, uma xícara de café. A carne bovina, tá? 1 quilo de carne bovina são necessários 15.500 litros de água. O frango, 1 quilo de frango, 3.900 litros. O leite, 1 litro de leite precisa de 1.000 litros. Ovos, uma unidade, quer dizer um ovo. Então, um ovo precisa de 200 litros de água. Pão, uma fatia de pão, 40 litros de água. O papel, uma folha A4. Uma folha A4 é um sulfite normal que a gente utiliza. Então, uma folha de sulfite precisa de 10 litros de água. Manteiga, 1 quilo de manteiga, são necessários 5.550 litros de água. Queijo, 1 quilo de queijo, 5.000 litros de água. Farinha de trigo, 1 quilo de farinha de trigo, são necessários 1.300 litros de água. A maçã, uma maçã, 70 litros. E a laranja, uma laranja, 50 litros. Então, olha o tanto de água que nós consumimos, que nós gastamos, né? Que necessariamente acabamos gastando, porque foram necessários todos esses litros de água para produzir esse alimento. Então, baseado nessa tabela, nós vamos resolver os exercícios. Então, prestem bastante atenção. Exercício 1, eu tenho lá o Gustavo e o Bruno. Então, primeiro, nós vamos identificar quais são os produtos que eles estão falando, tá? Então, por exemplo,
o Gustavo tá lá. Ele fala assim, o Bruno, perdão. Ele fala assim: nossa, Gustavo, para eu comer 2 ovos e tomar 250 mililitros, ml de leite, foram gastos 650 litros de água? Aí o Gustavo fala: Bruno, se eu comer um sanduíche com 2 fatias de pão, um bife de 100 gramas e tomar um suco feito com 2 laranjas, foram gastos 15.680 litros de água? Então, os dois estão perguntando. E aí nós vamos confirmar se eles estão corretos na conta deles, né? Por quê? Porque eles pegaram esses produtos que eles estão falando que consumiram e eles fizeram a conta para saber quantos litros de água eles gastaram em consumir esses produtos. Então, primeiro, nós vamos lá. Olha só. Vamos olhar bem na tabela, tá? Então, nós vamos fazer. Vocês estão vendo aí o quadro dividido ao meio. Então, nós vamos colocar o Bruno e o Gustavo. O Bruno, que é esse menininho aí, o primeiro menininho que tá falando, nossa, Gustavo, esse é o Bruno. Ele comeu 2 ovos. Então, vamos lá. Olha como vai ficar a nossa operação. Então, eu fiz lá. Lá na minha tabela, o ovo, um ovo, qual que é lá? Uma unidade de ovo, 200 litros. Então, ele comeu 2 ovos. Então, eu vou fazer 2 vezes 200, que deu 400. Então, só nos ovos foram utilizados 400 litros de água. Mas ele comeu só 2 ovos? Não. Ele comeu, tá lá. Ele tomou, na verdade, né? Ele comeu 2 ovos e ele tomou 250 ml de leite. Só que lá na minha tabela, eu tenho 1 litro de leite. Então, o que a professora fez? Olha só. Coloquei lá 250 ml, que é de leite, tá? Mas daí eu coloquei 1.000 ml, 1 litro, perdão, é igual a 1.000 ml, tá? 1.000 ml. Então, 1 litro e 1.000 ml é a mesma coisa. Que é igual, lá na nossa tabela tá falando que 1 litro é igual a 1.000 litros. Então, ele gastou 400 litros com os 2 ovos, 1.000 litros com esses 250, né? Mas aqui eu estou transformando para saber. Então, eu estou falando que 1 litro é igual a 1.000 ml. Eu preciso de 1.000 ml. Se para 1 litro eu preciso de 1.000 ml, aí eu fiz a metade. Então, se 1 litro eu preciso de 1.000 ml, meio litro eu vou precisar de 500 litros. Só que não foi 500 ml que ele tomou de leite. Foi ainda a metade, porque foi 250. Então, a metade de 500, 250. Então, se 500 eu preciso 500 litros, a metade de 500 aqui vai ser 250. Então, de leite, ele vai tomar 250 litros, ele vai gastar 250 litros de água. E aí, então, eu vou somar. Por quê? É só isso? Só. Então, o Bruno comeu 2 ovos e tomou 250 ml, que deu 250 litros de água. E aí, eu vou somar os 400, né, litros de água que foi lá do ovo, dos 2 ovos, mais 250, que é igual a 650 litros. Então, está correto o que ele falou? Ele disse lá, foram gastos 650 litros? Sim, está correto. Então, o Bruno acertou. Ele gastou, consumindo esses produtos, ele gastou 650 litros de água, tá? Presta atenção, pessoal, que aqui a gente está fazendo de acordo com a tabela, o tanto de litros de água que são gastos na produção de alguns alimentos, tá? Aí o Gustavo, ele já comeu bem mais coisas, agora complicou mais um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro, ele comeu 2 fatias de pão. Lá na minha tabela, uma fatia de pão, olha lá, pão, uma fatia, são gastos 40 litros. Então, se ele comeu 2, eu fiz 2 vezes 40, que é igual a 80. Então, 80 litros. Esse é do pão. Depois, ele comeu um bife de 100 gramas.
100 gramas. Só que lá eu tenho carne bovina, o meu bife é da carne bovina. Lá tá 1 quilo. 1 quilo de carne, daí eu coloquei aqui, ó, 1 quilo de carne, 1 kg, 1 quilograma, ele é igual a 1000 gramas. 1000 gramas, certo? Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá? E aí eu vou dividir, então, esse valor de 1 quilo, por causa que eu tenho 1000 gramas em 1 quilo. E aí, então, 100 gramas vai dar 1.550 litros, tá? Então, isso é do bife, ok? Só que ele comeu mais coisas, ele tomou o suco de laranja e ele precisou utilizar 2 laranjas. E lá na minha tabela, cada laranja foram gastos 50 litros de água. Então, 2 laranjas vezes 50, que é igual a 100. Tem mais alguma coisa? Não. Então, foram as 2 fatias de pão, o bife, 100 gramas de bife, né? E as 2 laranjas que ele utilizou para fazer o suco. E aí eu vou somar. Então, os 80 litros lá das fatias de pão, 1.550 do bife, litros de água aqui, e mais 100 litros da laranja, né? Litros de água, que ao todo vai dar, quanto que deu? 1.730 litros. Então, nisso tudo que ele consumiu, nós temos 1.730 litros de água invisível. Quer dizer, você não está vendo a água, mas está lá no alimento, tá? Então, ele disse que ele gastou 15.680. Tá correto? Não, o Gustavo errou. Por que será que ele errou? Porque na hora de fazer a transformação aqui, ele utilizou o quê? Ele utilizou os 15.500. Ele somou como se ele tivesse gasto 15.500. E, na verdade, 15.500 é para 1 quilo de carne, mas ele não comeu 1 quilo. Ele comeu 100 gramas. Então, por isso foi dividido por 100. Ok? Então, esse foi o erro. Foi aonde ele errou a conta dele. Certo? Então, vamos lá para a página 10. Página 10. Agora tem que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos uma lista, tá aqui. A Beatriz, ela vai fazer um bolo. E os ingredientes que ela vai utilizar é isso daí. Do ladinho que tá na apostila de vocês. 3 ovos, 250, tá? Só que para isso, ó, como a nossa tabela tá lá na página anterior, eu fiz aqui, ó, para ajudar vocês. Eu tirei todos os ingredientes que ela vai utilizar. Ela vai usar os ovos, daí eu coloquei um ovo, quanto que 200 litros, tá? Depois, ela vai utilizar farinha de trigo, e aí lá na minha tabela tá falando que 1 quilo de farinha eu vou gastar, na verdade eu tenho água invisível lá na produção, 1.300 litros de água para 1 quilo de farinha. Depois ela vai usar açúcar, então lá na minha tabela, 1 quilo de açúcar foi utilizado 1.500 litros de água. Ela vai usar manteiga, e aí tá lá, 1 quilo de manteiga, olha lá, quantos quilos? 5.500 litros, 5.550 litros foram utilizados para 1 quilo de manteiga, de acordo com a minha tabela, tá? Ela vai precisar de maçã, e uma maçã tem 70 litros de água, e ela vai usar o leite. E o leite, 1 litro de leite, foram gastos 1.000 litros de água. Então, isso daqui é de acordo com a minha tabela, que está na página anterior. Agora nós vamos fazer as contas. Então, presta bastante atenção. Olha só. Então, vamos descobrir quantos litros, tá, de água foram utilizados. Essa água invisível, né, que a gente não vê, mas está no produto. Vamos começar pelos ovos. Ela utilizou 3 ovos. Então, cada ovo foram gastos 200 litros de água. Então, 3 vezes 200 é igual a 600. Então, eu descobri dos ovos. Depois, farinha de trigo. Ela utilizou 250 gramas de farinha de trigo. Eu disse que a farinha de trigo, 1 quilo, a gente precisa de 1.300 litros, tá? 1 quilo são 1.000 gramas. E ela utilizou 250, então eu vou diminuindo. A metade de 1.000 gramas é 500 gramas.
Se 1 quilo, vamos colocar aqui para facilitar para vocês. Se 1 quilo, que é 1.000 gramas, eu precisei de 1.300, a metade, então, de 1.000 gramas, que é 500 gramas, vai ser a metade de 1.300, que é 650. Mas foi 500 gramas que ela utilizou? Não, foi 250 gramas de farinha de trigo. Então, 250 gramas é a metade de 500. Aí eu diminuí, ó, a metade, 250 gramas. Se para 500 gramas eu utilizei 650, e aqui eu diminuí a metade, então aqui vai ser a metade também. Então, a metade de 650 é 325 litros. Então, para 250 gramas de farinha, ela utilizou essa água invisível, foi utilizada 325 litros. Isso para farinha de trigo. Depois nós temos lá o açúcar. Na nossa tabela, para produzir 1 quilo de açúcar, então olha lá, eu preciso de 1.500 litros de água. A mesma coisa, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. E ela utilizou 250 gramas. Eu fiz o mesmo processo, fui diminuindo. Então, 1.000 gramas eu preciso disso, desse tanto de litros de água. Então, a metade, 500 gramas, vai ser a metade de 1.500, que é 750. E aí, eu abaixei mais a metade, porque foi 250. Então, a metade de 500 gramas, 250 gramas, que é o que ela utilizou lá do açúcar. Então, se aqui foi 750, a metade de 750, 375. Então, de açúcar, ela utilizou 375 litros de água. Depois eu tenho a manteiga. A manteiga, eu preciso para 1 quilo, eu preciso de 5.550 litros de água. A mesma coisa, ela utilizou 100 gramas. Então, eu vou dividir, né? Se é 1.000 gramas, eu vou dividir, tá? E aí vai sair o resultado, 555 litros de água, tá? Porque eu quero só 100 gramas, tá? Então, eu divido e aí vai ser esse resultado, 555 litros, tá? Isso na manteiga. Depois eu tenho 3 maçãs e eu disse que cada maçã eu preciso de 70 litros. Então, eu fiz aqui, ó, 3 vezes 70, que é igual a 210 litros. E por último, o leite. Eu disse que o leite, 1 litro eu preciso de 1.000, né? Então, tá lá, eu preciso de 1.000 litros para o leite, certo? Se eu abaixar para 500, vai ser 500 litros. Então, vocês percebem aí que tá igual, né? Sempre o litro de água tá igual com 1 litro de leite, porque praticamente, se 1.000 litros é igual a 1.000 ml e eu uso 1.000 litros de água para o leite, então vai ser sempre igual. Então, se ela utilizou 150 ml de leite, ela vai precisar de 150 litros de água. E aí vai ficar assim. Ó, aqui está o restante dessa conta, dessa operação, porque agora eu vou ter que somar, tá? Então, o que eu vou somar aqui? Aqui é o finalzinho do leite, tá, pessoal? Ó, olha lá, ó. É o finalzinho do leite que eu fui abaixando e cheguei lá aos 150 ml de leite, que é igual a 150 litros de água. E aí eu vou somar. Então, lá, os 600 litros lá de água que foi utilizado nos ovos, 300 mais 325 que foi da farinha de trigo, mais 375 que foi do açúcar, mais 555 que foi da manteiga, mais 210 que foi da maçã e mais 150 do leite. Então, tudo deu 2.215 litros de água. Então, a resposta é, foram utilizados, então, para essa receita, 2.215 litros de água. Olha, pessoal, quantos litros que foram já gastos só numa receita. Então, por isso que a gente fala que é uma água invisível, porque ela já está no produto. Então, na hora da produção, foram gastos tudo isso de água. E para uma receita, olha o tanto de água que nós gastamos, 2.215 litros de água, ok?
O próximo exercício, 3, está assim. Considerando os dados da tabela da página 9, que é essa tabela que eu falei dos gastos de água em cada produção dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, nós podemos representar a quantidade de água utilizada para a produção de uma laranja com uma gota como esta. Então, volta lá na tabela, olha lá a laranja. Quanto que foi gasto para uma laranja? 50 litros. Então, uma gotinha dessa vai ser igual a 50 litros. Então, na letra A, vocês podem responder. Quantos litros essa gota representa? 50 litros, tá? Então, pode colocar lá, 50 litros. Então, cada gotinha é 50 litros. Quantas dessas gotas serão usadas para representar 1 quilo de carne bovina? 1 quilo de carne bovina. Então, eu vou pegar 1 quilo, tem quantos? 1 quilo de carne bovina, olha lá. Eu preciso de 15.500 litros. Então, eu vou pegar para 1 quilo de carne bovina. Então, que operação que eu vou fazer? Eu vou pegar os 15.500 litros que foram utilizados de água e vou dividir por 50. Por quê? Porque cada gotinha tem 50 litros. Estão agrupadas de 50 em 50. E aí você vai saber quantas gotas eu vou precisar para 1 quilo de carne bovina. E o resultado vai ser 310. Então, para 1 quilo de carne bovina, ela tem que ser representada por 310 gotas, tá? Então, essa é a operação. 15.500 dividido por 50. Aí vocês vão saber quantas gotas eu vou precisar. E a letra C, vocês vão completar o quadro. Olha só, no primeiro quadro, eu tenho lá já 30 gotinhas pintadas. Então, como que eu vou descobrir que produto que é essas 30 gotinhas? Eu disse que cada gotinha vale 50. Então, eu vou fazer 30 vezes 50, que vai dar 1.500. Aí você vai lá na tabela e olha, que produto que foi gasto 1.500 litros de água? O açúcar. E aí vocês vão escrever açúcar, tá? No segundo quadrinho, já está pintado também, tem 20 gotas, a mesma coisa. Eu vou fazer 20 vezes 50, que vai ser igual a 1.000, né? 20 vezes 50 vai ser igual a 1.000. Olha lá na tabela, 1.000 litros de água. Que produto que gasta 1.000 litros de água? O leite. Aí vocês vão escrever leite. No terceiro quadrinho, você já está escrito que é o ovo. Então, eu vou lá na minha tabela. O ovo, eu gasto 200 litros. Se é 200 litros, então quantas gotinhas eu tenho que pintar? 4, porque cada gotinha, né, é o quê? 50 litros, ok? Então, vocês vão pintar 4 gotinhas aí de azul. O próximo, tem pintado aí 78 gotas. Então, eu vou fazer 78 gotas vezes 50 para ver o resultado. O resultado vai ser 3.900. Aí, lá na tabela, o produto que gastou 3.900 litros de água foi o frango. E vocês vão escrever frango. Depois, eu tenho o trigo. Só que aqui está escrito trigo, mas não está pintada as gotas. Então, eu vou descobrir. Então, vamos lá no trigo. O trigo, que é a farinha de trigo, são 1.300 litros de água. Então, você vai pegar 1.300 e vai dividir por 50. E aí vão dar 26. Então, vocês vão pintar 26 gotinhas de água. E o último tem pintado aí 54 gotas. A mesma coisa, eu vou fazer 54 vezes 50, que vai dar 2.700. Olha lá na tabela, na página 9. 2.700 foram gastos para a produção de uma camiseta de tecido de algodão. E aí vocês vão escrever tecido de algodão. Certo? Moleza, né, pessoal?
mas tem que prestar bastante atenção para não se confundir. E para finalizar, nós temos aqui ó, o exercício 4, tá? Para produzir 1 quilograma de papel, são necessários 540 litros de água. Uma empresa gasta uma média de 60 quilos de papel por mês para imprimir documentos usando apenas um lado da folha. Então, ela gasta 60 quilos de papel. Só que eu estou falando que para 1 quilo de papel eu preciso de 540 litros de água. Então, primeiro eu tenho que descobrir quantos litros de água que eu vou gastar. Então, eu vou pegar 60 quilos vezes, deixa eu mostrar aqui para vocês, 60 vezes 540, para mim descobrir, tá? Quanto que eu gasto de água da produção desses papéis, tá? Então, esses 60 quilos que a empresa produz por mês, para imprimir de um lado da folha, um lado, tá? Então, deu 32.400 litros. Só que a pergunta é, ao usar os dois lados da folha para imprimir um documento, quantos litros de água seriam economizados? Então, se ele já usa para um papel, eu tenho lá um papel, eu vou usar só a frente do papel, ele já gasta isso, ao invés dele pegar outro papel e gastar mais, ele está usando o mesmo, então eu vou virar e vai gastar o mesmo papel, então não vai ter outro gasto, não vai ter o dobro de gasto. Então, eu vou pegar os 32.400 e vou dividir por 2. Por quê? Porque ele está economizando uma folha, né? Ele está fazendo frente e verso. Então, olha só o tanto que vai ser economizado, 16.200 litros. Então, a resposta vai ser essa. Então, seriam economizados 16.200 litros de água, porque já foi gasto esse tanto aqui, né? Então, se eu for usar outro papel, vai ser o gasto dobrado. Então, se eu utilizar o mesmo papel para fazer a impressão dos dois lados do papel, eu vou economizar 16.200 litros de água, certo? E a letra B está perguntando para quantas pessoas essa água aí que a gente economizou, 16.200, seria suficiente no mesmo período. Primeiro, vamos lá. Em média, por dia, uma pessoa gasta 100 litros. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Então, em média, tá? Um dia, o consumo, 100 litros. Uma pessoa, tá? Se por dia é 100 litros, eu vou fazer 30 vezes 100, porque o mês tem 30 dias. Então, 3.000 litros. Então, uma pessoa, em média, consome 3.000 litros de água por dia. Só que eu quero saber durante o mês todo. E eu disse que eu preciso chegar no 16.200, que foi aquela água que nós economizamos. Então, eu vou somando 3.000 de uma pessoa, mais 3.000 de outra pessoa, dá 6.000 litros, que são 2 pessoas. Aí eu dobrei, mais 2 pessoas. Então, 6.000 mais 6.000 dá 12.000. Eu não cheguei ainda lá nos 16.200. Então, já deu 4 pessoas. Aí eu somei esses 12.000 mais 3.000, que é de uma pessoa. Então, tá lá, uma pessoa, que deu 15.000. 15.000, tá? O mais próximo dos 16.200, porque se eu fizer mais uma pessoa aqui, vai dar 18.000. Então, vai passar. Então, vai ser suficiente para pelo menos 5 pessoas. E ainda vão sobrar. Vai sobrar quanto? Olha lá, 15.000. Mas eu tenho 16.200. É só eu fazer 16.200 menos 15.000, que vai ser 1.200 litros. Então, essa água vai ser suficiente para 5 pessoas e ainda vão sobrar 1.200 litros de água, certo? Então, pessoal, façam com bastante atenção, tá? Bastante atenção mesmo. E agora vamos aproveitar, porque essa semana nós teremos aí a nossa prova mensal. Então, já vamos aproveitar, vocês receberam aí, né, a provinha mensal, que é a nossa atividade modular avaliativa 2. E aí vocês têm lá os exercícios da prova. Então, eu vou ler com vocês, para vocês capricharem, tá? Tá lá. De acordo com as horas e os minutos, vocês vão completar. Então, 1 hora tem quantos minutos?
Meia hora, que é a metade de uma hora, tem quantos minutos? Um minuto tem quantos segundos? Um dia tem quantas horas? Uma semana tem quantas horas? Lembrando, se um dia tem, já vou dar uma dica, 24 horas, então eu tenho que fazer 24 vezes 7, porque a semana tem 7 dias. E um ano tem quantas horas? A mesma coisa. Eu vou pegar quantos dias nós temos no ano? 365. Então, eu vou pegar 365 vezes 24, porque por dia são 24 horas, tá? Depois, lá no exercício 2, vocês vão escrever por extenso. Então, é o nome do número, mas não é esse número que está aí. Tem que prestar bastante atenção. É os antecessor de 290. Então, primeiro eu preciso descobrir quem é o antecessor de 290. Quando você descobrir, aí você escreve o nome do número. Fico entre, quer dizer, no meio, 617 e 619. Então, qual é o número que fica aí no meio? Vocês vão escrever por extenso. Sou o sucessor de 879. Sucessor é o que vem depois. Então, qual o número que vem depois do 879? Aí vocês vão escrever o nome do número. E vem o antes, é o antecessor de 1500. Quem que vem antes de 1500? Aí vocês vão escrever o nome do número, certo? Exercício 3, nós temos aí, lembra do dobro, que é vezes 2, o triplo, que é vezes 3, quádruplo, vezes 4. Só que tem que prestar muita atenção na hora de resolver essas operações. Olha só, eu quero o triplo de 32 mais o quádruplo de 25. Então, eu tenho 3 contas para fazer. Primeiro, eu vou achar o triplo de 32. Triplo é vezes 3, então 32 vezes 3. Mais o quádruplo, eu não sei ainda, então eu tenho que achar o quádruplo de 25. Então, achei o triplo de 32, achei o quádruplo de 25, daí eu vou somar. Por quê? Porque tem a palavrinha aí que está bem grifadinha aí em negrito, mais. Então, eu vou pegar os resultados e vou fazer mais, vou fazer a adição. Depois, no segundo exercício, a mesma coisa. Vocês vão achar o quádruplo de 120 e o dobro de 85. Achou? Tá lá, menos. Aí eu vou fazer a subtração de um resultado para o outro. Então, tem que prestar bastante atenção. Cada letrinha dessa do exercício são 3 operações, tá? E o 4, vocês têm aí uma tabuada, mostrar para a professora que vocês estão craque, né? Então, continue estudando a tabuada e vocês vão completar o número que está faltando, né? Por exemplo, 2 vezes que número que é igual a 16? 6 vezes que número que é igual a 24? E assim por diante. Então, bom trabalho para vocês, prestem bastante atenção, ok? E agora nós vamos então para a nossa aula de história.